Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal e a essa leitura, que é a leitura da última semana de outubro. Quais são as energias gerais que a gente tem a partir de cada uma das egrégoras aqui firmadas na mesa para esses últimos dias de outubro. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui para falar da importância numerológica do mês de outubro para se compreender a energia do próximo mês, próximo ano, aliás, o ano de 2026, certo? Então, já chamando e convidando quem está chegando agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim, todo vídeo que for baixando aqui, vocês recebem, inclusive leituras diárias da energia do dia, leituras semanais da energia semanal, a energia dos signos chineses, a energia das fases lunares, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos 3 opções para ter respostas sobre a energia da nossa semana. A gente tem a opção número 1, o quartzo transparente. A gente tem a opção número 2, olho de tigre. E temos a opção número 3, aventurina. Você vai escolher uma dessas opções para escutar a sua energia da semana. Se preciso for, pause o vídeo, inspira, escolhe aquela pedra que te chama mais atenção. Se te chamarem 2 opções, escuta as 2. Se você ficar em dúvida entre as 3 te chamarem, escuta as 3 e daí você filtra e traz a resposta que vem do seu coração. Se não nada ressoar com você, entrega ao universo, porque ele vai chegar no momento certo com a mensagem que você está precisando, tá bom? Então vamos lá. Para quem escolher a opção número 1, vamos aqui ver a energia da semana de 26 de outubro a 1º de novembro. A gente começa identificando qual é a egrégora desse grupo universo, com que energia estou me conectando aqui. Grupo número 1, em que egrégora as pessoas que escolheram a opção número 1 estão conectadas neste momento da vida delas. 4 de pentáculos. Veja, eu sinto aqui uma egrégora de pessoas que estão procurando uma estrutura, uma base, uma segurança, né? Uma segurança material, mas que não é só a matéria em si, a estrutura em si, como o significado emocional que isso dá para elas em termos de segurança. Sinto aqui uma energia também de essa segurança material, estrutural, ser, na verdade, o reflexo da busca de segurança familiar, comunitária, que ela sempre desejou, buscou ou vem querendo ter, certo? Então, não é só sobre ter as coisas fisicamente, mas é uma energia de pessoas que precisam de sentir uma base, sim, material, estrutural, mas para ela se sentir segura. Aí isso corre o risco de algumas vezes estar apegada demais a questões materiais, estruturais, como uma forma de também assegurar a sua base emocional. Vamos ver o que isso significa na leitura geral, tá bom? Se você sentiu que isso ressoa com você, fica aqui. Se não ressoar, escuta as outras opções que podem trazer uma resposta para você. Universo, conectando a essa egrégora, qual é a energia da semana e mensagens para este grupo? 1. Quartzo transparente. Finalizando outubro, o que é que esse grupo precisa saber, compreender e esperar dessa semana? Aí aqui nós temos tarô de Marcélia, a gente tem a carta do 8 de copas, 7 de paus,
8 de paus e a temperança. Veja, leitura bem fechadinha, bem direta, né? Porque aqui fala o 8 de paus, ou 8 de copas, desculpe, o 8 de copas, ele fala que nesse grupo, a energia, só um instante, deixa eu beber uma aguinha. A energia desse grupo que está nessa egrégora do 4 de pentáculos, que busca essa segurança material, ela está vivendo, ou por conta disso, ou devido a isto, certo? Uma fase de despedida, de quem teve que deixar algumas coisas. Veja, quando eu falo em fase, não necessariamente é algo que você vive agora, pode ser um processo histórico da tua vida particular, né? De uma pessoa que sempre teve que deixar algumas situações. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que sempre tem que se mudar, está se mudando sempre, ou está sempre mudando de relacionamento, ou está sempre deixando trabalhos que gosta por conta de uma coisa ou outra. Então, pode ser algo do momento em que você esteja saindo de algo, tendo que deixar algo, ou pode ser um processo da sua vida. Então, pessoas que sempre tiveram que deixar algo, e por isso que agora precisa e quer um chão, que quer uma base, ou que procura isso, né, e não encontra. Talvez esse 8 de copas também fale com pessoas assim, que sempre estão procurando, mas que não encontram. Então, sempre procuram uma casa, aí vai e tem aquela casa linda, maravilhosa, mas chega um momento que a vida manda ela para ir para outro lugar, certo? Então, a energia de 8 de copas, ela fala dessas pessoas que, de algum modo, estão se despedindo ou saindo de alguma situação, ou deixando alguém, ou deixando um sonho, ou deixando um lugar, ou deixando um trabalho. Ou é um processo histórico de sua vida, ou é algo que ela esteja passando nesse momento. Mas aí vem o 7 de paus dizendo o seguinte, que é isso que acontece, é para a pessoa reconhecer um conflito presente na vida, na sua vida, que é sobre isso do apego e desapego, certo? Então, é essa relação de segurança, de necessidade de segurança, do ter a base, do ter aquilo que lhe dá segurança, que faz justamente você ter que sempre perder aquilo. Então, o que acontece? Às vezes a gente segura com tanta força um relacionamento, às vezes a gente segura com tanta força um trabalho, com tanta força uma estrutura, que ela escapole. Porque faz parte da nossa experiência espiritual entender que a gente vem para esse mundo para evoluir espiritualmente e não para ter castelos, entende? Então, esse é um recurso, digamos, de resposta das nossas ações. Veja, não é sobre castigo, não é sobre aprender pela dor, não é sobre isso. Não queria usar essa palavra, mas vamos usar para se entender. É uma consequência lógica das nossas ações, né? Então, quando a gente segura demais algo que se desfaz, que se destrói com o tempo, aquilo se desfaz e se destrói com o tempo, e a gente fica, mas meu Deus, eu estava com isso daqui, estava tão certo, estava tão seguro, mas nada que é desse mundo é permanente. Nada. E quando eu falo que nada que é desse mundo por exemplo, os relacionamentos, os amores, os relacionamentos, eles não são relacionamentos materiais, os verdadeiros não são. Como eu digo por relacionamento material? Quando a gente, por exemplo, encontra alguém que a gente se dá bem fisicamente e curte estar fisicamente e curte aquela relação física, é físico, vai passar. Então se prepara, vai passar. Quando é um amor que ele realmente transcende o material e é um amor de alma, é um amor espiritual, claro, que precisa do físico aqui para se realizar, não estou negando o físico, mas é algo que transcende. Essa relação ela não vai embora, a gente pode até se afastar fisicamente desta pessoa, mas a relação não vai embora. Quem aqui não tem aquela amizade que faz anos que não vê e que um dia encontra fisicamente
e é como se nada tivesse passado, o tempo não tivesse passado. Isso é um amor de alma, né? E assim é com o nosso trabalho, assim é com a nossa família, assim é com tudo, com tudo. Então, o que está sendo dito aqui é que parece que o universo está te colocando para ver isso, para enfrentar essas questões, para te botar para trabalhar. Te botar para trabalhar é te botar para soltar, entende? Para deixar o que é material, seguir o fluxo natural do que é material. Porque aqui no mundo, nesse mundo, nessa dimensão, existe um fluxo natural, como a água tem, né? A água tem aquele ciclo. Toda a matéria deste mundo tem este ciclo. Nosso espírito, ele caminha por esse ciclo. Então, se a gente quer parar o tempo, a gente sofre, a gente se machuca, a gente adoece, porque a gente fica querendo que o tempo pare, mas o tempo não para, porque o tempo está nesse ciclo também. Mas nós, quando a gente olha de cima, a gente dança com esse ciclo. E é esse o convite que o universo está lhe fazendo para essa semana. Dançar com esse ciclo. Dançar com essa mudança da água. Você veja que tem o 8 de paus, que o 8 de paus fala de coisas chegando. Então, tem coisas indo embora? Tem, mas tem coisas chegando, certo? Tem algo a você permitir ir? Tem, permita ir, deixe ir, ou deixa ir, ou você saia, né? Porque o 8 de copas, eu digo assim, que mais do que deixar ir, o 8 de copas é quando você é quem vai, né? Então, você tem que ir, vá, porque tem coisas novas chegando. E o 8 de paus e a temperança, ela fala disso. Ela diz, olha, a vida tá se renovando em fluxo aí, como essa água que está sendo jorrada de um vaso para o outro. Então, se a vida está se mexendo, mexa-se com ela. Então, a energia da semana é sobre isso, de você passar e se permitir esse processo de renovação, de fluxo, que pode ser emocional, de você realmente, nesse momento, sair de determinadas situações, se permitir sair de determinadas situações, porque tem outras querendo vir, e pode ser física, concreta. Então, é final de outubro, é o mês 10, é o mês que tem a energia da roda da fortuna, que é virada de ciclo. Então, renova teu guarda-roupa, renova, sabe, tua expressão na vida, tua alimentação, tá precisando mudar, muda. Mesmo que ali onde você está, por exemplo, é bom você comer açúcar, é gostoso comer açúcar, mas isso não está lhe fazendo bem, então tira o açúcar. Sabe, esse sair do 8 de copas é isso, você, poxa, gosta de açúcar, lamento deixar o açúcar, mas vai ser melhor para mim deixar o açúcar. Vai ser melhor para mim deixar, por exemplo, esse costume de dormir tarde demais. É divertido, mas está lhe fazendo mal, você precisa deixar. Entenda isso para várias situações da sua vida. Por exemplo, um relacionamento, né? Um relacionamento que pode ser prazeroso em determinados pontos, mas que não está sendo bom para você. Então, é permitir-se a esse fluxo. É o que a semana está lhe chamando. Vamos ver, cartas de Lenormand. Mensagem da semana para as pessoas, da egrégora da opção número 1. Vamos ver o que as cartas Lenormand Desculpem tanta tremedeira do vídeo, para quem assiste vendo, pode sentir, mas é porque eu ainda estou aprimorando o meu kit youtuber. A raposa, o jardim, os caminhos e a serpente. Olha aqui. É aqui, sempre que cai uma carta dos animais, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa raposinha, que as pessoas leem assim como atenção, cuidado, tem algo. Não, a raposa, para mim, ela traz realmente uma mensagem de atenção, mas é uma atenção do, olha, se liga, se liga, se liga, o tempo está passando, ou se liga que esse lugar que você está aí não está sendo bom para você. Então, sabe, a esperteza da raposa é dizer assim, olha, você tem uma vida para cuidar, cuide da sua vida. Essa sabedoria instintiva da raposa
é a energia da sobrevivência às situações que se apresentam na vida. Então, a raposa, ela não é traiçoeira, ela é esperta, é diferente. Por que as pessoas colocam a raposa como traiçoeira? Porque ela vai lá e sorrateiramente vai no galinheiro e pega a galinha, as pessoas só sabem que a raposa passou por ali, depois que ela já está longe, as galinhas começam a gritar. Ah, isso é traiçoeira? Não, ela está sobrevivendo, entenda. Ela está sobrevivendo. Faz parte da natureza dela comer bichos, comer outros bichos. Ela vai chamar a atenção de quem? Para quê? Para morrer de fome? Assim a gente tem que ser também, sabe? A gente não tem que chamar a atenção sobre nós, sobre nossas decisões, sobre nossas escolhas, quando essas decisões e escolhas é sobre a nossa sobrevivência. Então, sabe, por exemplo, determinado trabalho não está lhe fazendo bem, saia de lá, não precisa chamar atenção, dizer, olha, eu vou sair. Não, se cuide. Num relacionamento, se priorize. Se priorize. Tenha a atenção da raposa, de se cuidar, de prestar atenção. E assim, priorizar-se não é aqui, e aí a mensagem da raposa é essa, você se priorizar não é egoísmo, nem é traição. É se priorizar, é uma questão de sobrevivência. Então, sair de uma relação porque essa relação não está lhe fazendo bem, não é egoísmo, é sobrevivência, é cuidar de si. Sair de um trabalho porque esse trabalho não está lhe fazendo bem, não é covardia, é cuidar-se. Assim é para tudo, entende? A raposa, ela traz essa mensagem aqui. E o jardim, ele fala que esse cuidado, essa atenção, ela fala muito sobre o meio social em que você está vivendo. Então, a mensagem do jardim aqui pode estar dizendo que esse lugar que você tem que prestar atenção se não está lhe adoecendo, é esse meio em que você está nesse momento. Uma casa, um trabalho, sim, relacionamentos, então, até às vezes grupos de amigos. Muitas vezes as pessoas ficam em grupos de amigos que não estão lhe fazendo bem. E aqui, se quiser considerar caretice, considere, eu falo mesmo. Mas assim, sabe aquele grupo de amigos que só quer saber de festa? Que só quer saber de bebida? Que só quer saber de cigarro, de drogas? É uma coisa que lhe adoece, é uma coisa que não faz você avançar, é uma coisa que te coloca num estado de dependência, de tristeza, de melancolia, sempre. Mas você se mantém naquele grupo de amigos porque você acha que não pode ser, você teme ser chamado de careta, sei lá, você teme ser chamado de sei lá o que for, entende? Quer mostrar que você é do rolê também, aquilo não te leva à frente. E não estou dizendo somente esses grupos, pode ser o inverso, totalmente outro. Um grupo que seja extremamente conservador, careta, que diga que você não possa, não deve, tem que ficar no lugar que está sofrendo, também não está lhe fazendo bem, entende? Eu estou falando dois extremos aqui, mas você interprete com o todo da sua vida, família, relacionamento, casa, cidade, o que for. Analise isso e veja se esse é realmente o seu lugar, porque aqui tem um outro caminho, que é um caminho que é seu. Isso realmente vai exigir uma mudança sua. A raposa não, a serpente, ela aqui, junto dos caminhos, e junto dessa mensagem, né, com a temperança, ela está falando que realmente mudar é um processo, né, que pode ser, assim, muito desafiador. Veja, a serpente, ela, quando ela expande o corpo, ela tem que soltar a pele para criar uma outra pele, para poder crescer. Isso não é fácil, né? É um desafio e tanto, realmente. Reconheçamos esse desafio, mas que você está sendo chamado para isso. A temperança e a serpente juntos aqui está dizendo, olha, é hora de fluir, é hora de mudar, é hora de renovar. Renovação é a palavra-chave para você, pessoas do grupo 1. É uma renovação e é uma renovação, assim, profunda. Sabe isso da egrégora? Esse 4 de pentáculos que aparece, dizendo que você precisa soltar dessa necessidade de segurança, é soltar a pele.
sabe? Você precisa soltar essa pele. É um processo profundo, mas é soltando essa pele que você permite esse novo chegar, esse novo caminho. E aqui é muito bonito, porque esses 4 aqui, eles se confirmam um ao outro, né? O 8 de paus, ele fala de algo novo chegando, e aqui é o caminho que é novo. E a renovação da temperança e da serpente se afirmando. Runas, por favor, para essa egrégora. Isa. Ti. Eivas. E Nautis. As runas, elas começam avisando de um congelamento seu, né? Assim, fazendo uma conexão com com o tarô e o Lenormand, você tem sido chamado a atenção aqui para sair de um determinado lugar ou para afirmar se você já saiu desse lugar. E aí, quando eu falo de lugar, pense não somente lugar físico, mas considerando lugares sociais, lugares afetivos também. Então, você tem sido chamado ou a sair ou a persistir nessa saída, mas está, talvez, o Isa, ele acho que confirma a energia da egrégora, do 4 de pentáculos. Está congelada ali, tá? Talvez esse congelamento de Isa é a necessidade da segurança, e segura ou endurece ou lhe cristaliza numa determinada situação, certo? Mas nada que lhe prenda, né? Isa é um congelamento, mas o gelo ele derrete, né? Isso, o gelo ele derrete, não é pedra, pelo menos. E aí o Ti, ele fala essa energia do seguir, sabe? Do avançar. E eu acho que isso traz muito essa ideia do 7 de paus, de que o avanço, porque Ti, ele representa espada, o avanço, ele é assumir o conflito, assumir a dor, inclusive, de sair do lugar, assumir a bagunça que isso faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem que sair de uma casa. Poxa, para sair de uma casa tem que ir atrás de outra, tem que ver mudança, tem que levantar grana. É um conflito, sabe? Não é fácil. Mas Tyr diz, olha, tem que pôr a espada e tem que assumir isso. Tem que assumir sair de um trabalho, tem que assumir sair de uma relação. Não é fácil. Requer trabalho, requer dor, requer bagunça, mas para arrumar depois. Entende? Aí, para isso, o Eivais, ele fala aqui, é muito bonito o Eivais aqui, nessa condição aqui, dessa relação entre os três. Porque o Eivais, ele fala de muitas coisas, claro, mas, digamos, basicamente, da nossa postura de contrição, quando a gente, sabe, quando a gente ajoelha e reza, e pede, e diz assim, olha, eu tô pronta, universo, eu tô pronto para receber isso que eu estou pedindo. E ele diz assim, que quando a gente entra nesse estado, a resposta vem, e ela está vindo do universo, esses novos caminhos, isso que está chegando, está vindo. Então, Eivais, ele diz, olha, suas preces são ouvidas, seus pedidos são escutados. Permaneça nessa conexão, permaneça nesse movimento de conexão com o universo, de pedido, e agradeça também, porque está chegando. Nautis aqui, ele só lembra. A Nautis é uma runa que ela representa uma certa dificuldade, mas a dificuldade que me vem aqui é dessa dificuldade da cobra que está perdendo realmente a pele. Então, sabe essa trava que aparece aqui no caminho? É dizendo, olha, realmente não é fácil, mas quando você tira essa trava, você flui pelo caminho, né? Então, você precisa. Essa trava é o quê? É o seu congelamento. É o seu congelamento.
Então, quando você conseguir entrar nesse estado de descongelamento, você consegue caminhar. Vamos agora finalizar com uma mensagem do Xing. Mensagem do Xing, universo, por favor, para a opção número 1, sobre esta semana, energia. Nós temos como trigrama inferior o trigrama Shen, trovão. Aqui. E o trigrama superior, a gente tem a energia do seu oposto complementar, Sun, o vento. O vento sobre trovão. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Não. Tá aqui mais. O vento sobre trovão. A gente já traz duas imagens aqui que são opostas complementares. O trigrama inferior, ele tem um movimento de ascendência, certo? Então, é o trovão no movimento de ascendência e acima dele, o vento. O trovão é um abalo. O trovão é aquela coisa do despertar, né? Então, assim, ele vem na base. Quando diz trigrama inferior, não é que é o menos importante, não. É o que está no movimento da nossa base em ascensão, certo? E os dois se relacionam. Aqui não tem alguém que é mais importante e o que é menos importante. Quando diz inferior e superior, é só mesmo no movimento que ele está se encontrando. E aqui ele está, o trovão, ele está trazendo o Yang de volta. Shen é um trigrama que ele vem logo após de Kun, na sequência do primordial do Xing. Kun, ele é a terra, ele é o escuro, ele é a noite, quando tudo está congelado, inclusive, certo? E aí Shen, quando ele representa o trovão, ele representa um raio também. Ele é aquele barulho e a luz, pá! O quê? Cortando o absolutamente escuro e trazendo o calor do Yang de volta. E aí ele desperta as sementes que foram lançadas desde Sun, que é o seu oposto complementar, o vento. O vento, ele dispersa aquele pólen, as sementes, só que as sementes estavam ali adormecidas há um tempo, estavam ali frias. Quando o Shen vem, ele vem acordando, pá, e despertando. Veja que isso traz em si a imagem do que todo o jogo está dizendo. De você estar num processo de congelamento, mas olha, esse conflito, na verdade, é o despertar para você poder quebrar a semente que estava ali guardadinha, estava ali esperando o momento certo de nascer. E aí vem esse Yang para dizer, pronto, agora a semente ela foi partida e ela está pronta para brotar e acender. E aí o trovão, ele representa o incitar. Ele incita, ele movimenta, ele faz esse despertar. Enquanto o trigrama superior, Sun, ele é o vento, ele é a gentileza, suavidade, mas ele também traz a força de dispersão, de disseminar, na verdade, dispersão não, de disseminação. Então ele joga as sementes para o mundo e essas sementes são despertas pelo trovão. É muito interessante esse movimento entre os dois, que são duas forças complementares, eles são opostos complementares lá na roda da sequência primordial do Xing, e juntos eles formam aqui, aí eu vou pegar aqui o livro, o hexagrama 42, o aumento. E diz assim, desse livro aqui, Editora Pensamento, o livro das mutações, tradução de Richard William. O aumento. A ideia de aumento é sugerida pelo fato de a linha inferior forte do trigrama superior ter mergulhado, colocando-se embaixo do trigrama inferior.
Esta concepção de aumento exprime também uma ideia fundamental no livro das mutações. Governar, na verdade, significa servir. Julgamento, aumento. É favorável empreender algo. É favorável atravessar a grande água. E aqui eu destaco alguns trechos desse texto. O trabalho é necessário para que as possibilidades do aumento sejam utilizadas. A época do aumento não é permanente e por isso deve ser aproveitada enquanto perdura. Imagem, vento e trovão, a imagem do aumento. Assim o homem superior, quando vê o bem, o imita. Quando tem falhas, as descarta. Essa imagem do hexagrama, ele fala muito do autoaprimoramento e ele traz a imagem de que a gente precisa buscar o que é melhor para a gente. Autoaprimorar-se é não ficar contente e satisfeito com aquilo que nos limita. Esse hexagrama ele fala muito bem sobre isso, né? Quebrar a casca da semente, porque aí na imagem da sequência primordial, Sun, ele dispersa, é um movimento que dispersa as sementes, mas que ficam ali guardadinhas, e Shen, ele é o trovão que quebra a casca das sementes e acorda elas para a vida, entende? Então, isso do quebrar a semente é aquilo que tem de melhor em nós e que está guardadinho ali esperando o quê, pelo amor de Deus? Esperando o momento certo. E aí a mensagem da semana para você é: chegou esse momento de você acordar essas sementes que estão aí congeladinhas, certo? Aquelas sementes que foram disseminadas já há algum tempo, que ficaram esperando o momento certo, está na hora de despertá-las. Porque esse novo caminho agora está precisando brotar e florescer para você, crescer e florescer para você. Mensagem bem fechadinha aqui, tudo se comunicou, eu acho que traz boas coisas para você refletir. Aproveita. Aproveita e na mensagem do texto do livro do Xing, diz assim, olha, aproveita esse tempo que não é para sempre não, que a gente encontra um momento como esse. Quando a gente passa do momento certo, a gente perdeu a oportunidade de pegar aquelas sementes que estavam ali e aproveitar a força vital delas para fazer nascer essa nova oportunidade, esse novo caminho que você está recebendo agora. Aproveita. Até mais. Agora vamos para quem escolheu a opção número 2. Olho de tigre, universo. Qual é a egrégora desse grupo? Que energia é essa? Aqui estamos nos conectando na opção número 2. Opção número 2, qual é a energia que chega até aqui? É a energia da roda da fortuna. É uma energia bem de outubro, tá? Outubro, ele tem a energia da roda da fortuna. Essa egrégora aqui é de pessoas que estão passando por uma grande transição, não uma pequena transição. É uma energia, assim, de movimento, de muito movimento, então não tem uma coisa fixa acontecendo, porque, sabe, o olho do redemoinho, mas não é uma coisa ruim, não, é uma coisa muito boa, é uma coisa de ciclos que vão se movimentando, o fim e o começo e o fim e o começo de novo, né? E nessa transição, nessa grande transição, pode haver, assim, alguma sensação de instabilidade, mas vai depender de como você lida com as mudanças, de como você lida com os desafios também, do estar em cima, sabe? E do estar embaixo. Porque às vezes a gente fica resistindo ao fato de estar, a uma situação de estar embaixo, porque não consegue ver que a gente está agora, se a gente chega no fundo do poço, o único movimento agora é subir, é a ascendência. E ao contrário também, a gente está lá em cima, está tudo bem, mas logo em seguida vem a descendência. Tudo é assim. O I Ching, ele fala muito isso. Então aproveite os bons momentos de fartura, porque haverá os momentos de escassez. E tenha paciência nos momentos de escassez, porque haverá os momentos de fartura. Quando a gente entende esse movimento, a gente firma mais a paciência no nosso coração. E sabe conviver com as transições, com as mudanças, com ciclos.
com firmeza, é interessante que é movimento, mas a firmeza aqui não é dureza nem cristalizar naquela situação. A firmeza é estar firme nos movimentos para não enjoar, não enjoar nas ondas desse navio, sabe? Chamado vida. Vamos lá ver qual é a energia para vocês aí que estão nessa egrégora da Roda da Fortuna. Se não lhe ressoar, eu convido a você a escutar as outras opções. Às vezes a gente escolhe uma opção que fala sobre algo que a gente já viveu para a gente compreender o que a gente viveu. Ou que a gente vai viver, para a gente se preparar para o que vai viver. Então, convido a abrir o coração e examinar direitinho o que isso fala sobre você. Universo, por favor, mensagens da semana para as pessoas que escolheram a opção Olho de Tigre, opção número 2. Que energia temos nessa semana de 26 de outubro a 1º de novembro? Peço desculpas aí, balanço demais, eu ainda estou me preparando aqui para garantir alguns kits. 7 de paus, kits de youtuber para facilitar esses vídeos. Rei de paus, Ás de paus, uau, e 4 de espadas. E eu já aproveito e peço o seu auxílio para fortalecer esse canal. Se você está chegando agora, se inscrever. É muito importante, além de se inscrever e ativar as notificações, você curtir. Muita gente assiste e poucas pessoas curtem. Isso não é só comigo, não. Eu vejo muitos youtubers passando isso. Então, você, se não curtiu ainda, aproveite e curte aí, que isso auxilia a gente a crescer o canal, fazer crescer o canal e facilitar aqui para esse serviço, certo? Então, vamos lá. Essa egrégora, né? De transição, de mudanças. Isso talvez, essa transição e essas mudanças que você vem vivendo, talvez lhe causem algumas sensações conflituosas, algumas dificuldades de entender o que está acontecendo e até mesmo, talvez, de ler isso tudo que esteja acontecendo como se fosse uma confusão na sua vida, como se estivesse uma confusão. Mas não é sobre confusão, é sobre o bagunçar para reorganizar, certo? Aqui a vida está lhe chamando para você retomar a sua força vital, para você retomar a sua energia, a sua força física, a sua saúde física, a sua gana, a sua vontade de fazer as coisas, porque o que me parece aqui é que o excesso de coisas, justamente talvez pelo processo da roda da fortuna, pelo ciclo, pela transição, tenha te levado a um certo grau de exaustão, até por tanta mudança, por tanta coisa, né? E às vezes isso acontece mesmo, assim, a gente tem muitas mudanças, a gente tem muitas coisas que ficam porque quando a roda gira, tudo sai do lugar, né? Tudo sai do lugar. E quando tudo sai do lugar, dá trabalho, porque a gente tem que botar em ordem, numa nova ordem, novamente. Isso cansa e isso dá até uma certa preguiça. E eu vou falar esse termo de preguiça mesmo, porque pode ser inclusive o caso. Preguiça é quando a gente vê a situação que a gente precisa organizar ou reorganizar na vida, diz, não, é muito trabalho, eu já fiz isso, vou ter que fazer de novo, mas é assim a vida, tem que fazer de novo. Olha, eu como professora, eu gosto muito de colocar as pessoas em círculo, porque faz parte da minha metodologia. Desculpem o corte aqui, eu tive que dar uma parada por conta de um barulho. Mas então, quando eu coloco as pessoas em círculo, eu vejo que as pessoas ficam profundamente incomodadas, porque elas estão acostumadas
a tradição das fileiras. Quando eu coloco em círculo, é por conta de trazer a força da ancestralidade negra, indígena, que tem uma ideia de relação que era circular também, né? Que a gente circula o conhecimento entre nós. Aquela cadeira em fila, ela só estabelece uma relação assim de não escuta do outro, de sempre ter que olhar para alguém que ele coloca como sendo superior, que no caso são os professores. Isso é uma visão de mundo, entende? A outra forma circular é outra visão de mundo. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente sai de uma visão de mundo e busca ver as coisas de uma outra forma, a gente entra num estado de incômodo mesmo, e muitos estudantes ficam incomodados, porque tem que se levantar, tem que colocar as cadeiras em círculo, e depois, por conta dos outros professores que querem cadeiras em fileiras, tem que colocar as cadeiras em fileiras. E o que eu acho interessante, chama a atenção deles, é que eles dizem: vamos agora arrumar a sala, depois do círculo. Olha, por que estava desarrumada? Por estar em círculo, né? É uma outra forma de arrumar, uma outra forma de ordem. Então, é sobre isso, assim, com você, né? De você ter que se movimentar realmente e quebrar, digamos, algum padrão, alguma situação para poder entrar numa nova ordem, numa nova forma, que é o que esse ciclo, né, vem trazendo para você, como chamada, o ciclo da roda da fortuna, de mudança. E essa mudança, ela vai te trazer uma quebra de um estado, talvez, de exaustão, de um estado de paralisação, de um estado de congelamento seu, porque está sendo chamada aqui a sua força vital, está sendo chamada aqui a sua energia interior, o seu fogo está sendo chamado aqui para atuar. Por favor, dá uma mensagem aqui para as pessoas da segunda opção. O que está sendo dito aqui para elas, para essa semana. E sabe, outubro é um mês que todo mundo, todos nós, recebemos a força da roda da fortuna, que é o mês 10. E essa força que a gente recebe é uma força que nos possibilita, assim, mudar a situação, sabe? Me veio a frase de Belchior, acho que amar e mudar as coisas é o que me interessa mais. Algo nesse sentido, eu vou ver a frase direitinho. Procura essa frase de Belchior. Cartas Lenormand, o chicote, a raposa, a cruz e as flores. Olha, você está sendo chamado a buscar a sua própria felicidade, certo? Existe algo aí dominando você, dominando a sua alma, dominando a sua condição atual. E não é um domínio bom, não é uma coisa assim que tem realmente lhe feito feliz. Então, tem algo aí que você precisa realmente olhar, né, do que vem lhe trazendo, se não é infelicidade, mas que não tem lhe dado espaço para você ser quem você é e para você fazer as coisas da forma que você quer fazer, né? Tem que prestar atenção se alguma situação de conflito não se tornou algo, digamos, algo que acabe constituindo a sua vida. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Uma relação, qualquer que seja ela, não precisa ser uma relação de amor, afetiva, pode ser uma relação de trabalho, que é uma relação conflituosa, uma relação que de alguma forma lhe manipula ou estabelece algum tipo de manipulação na sua vida.
Mas que você, assim, naturalizou talvez essa questão, ou acha que essa questão é mais forte do que você e que não tem como você reagir a ela, entende? Não tem como você reagir a ela ou mudar essa situação. Mas você está na egrégora da roda da fortuna. Está no momento certo de mudar a situação. E aí a raposa, ela diz assim para você que nem tudo é força. Porque que o rei de paus, ele fala da sua energia, da sua força vital, mas essa força não é a força bruta. Não é de dizer, por exemplo, não quero mais isso e acabou e tal. É sobre saber sair da situação. Inclusive, assim, de uma forma silenciosa. Então, ter a energia para sair de uma situação que você não gosta, não é sair quebrando tudo. Muitas vezes tem que ir na ginga mesmo, né? Na roda. Tem que ir na ginga da roda. E o que a vida está te pedindo agora é uma superação de um estado de coisas que não dá mais para você. E que talvez você venha carregando porque ou, ou está se sentindo frágil, até fisicamente, talvez, falta energia física, sabe aquela coisa de faltar energia para peitar alguém, faltar energia para. Eu já estive num relacionamento que eu não queria mais estar, mas não terminava porque eu não tinha energia naquele momento. Me faltava energia física para aquele momento de dizer, olha, não dá. Então, às vezes, a gente fica numa condição dessa, de faltar energia para enfrentar a superação de um estado de coisas que a gente já sabe que não é legal para a gente. E talvez esteja faltando energia para você. E aí, o que é que você precisa? Você precisa alimentar essa sua energia física. Você alimenta a sua energia física com alegria, com a sua energia física aqui, entenda, vamos falar em energia vital, pode ser emocional também. Trazendo alegria para a sua vida, fazendo coisas que você gosta de fazer, trazendo momentos em que você entenda que o verdadeiro sentido da vida, da gente estar aqui, é da gente estar bem e estar feliz. Que a gente não precisa aceitar as coisas como são, porque é a obrigação da gente, e isso é falso, porque a vida é se superar de coisas também. A gente desenvolve algo, passa por momentos bons, passa por momentos ruins, aí retorna, momento bom, mas chega um momento que aquilo perde o sentido, e se perder o sentido, tudo bem, vamos seguindo, né? E aí a gente vai retomando as coisas na vida. Se isso aqui tudo está falando de aspectos físicos mesmo, de saúde, sua saúde não está bem, é momento de superação física, inclusive. Então, você está no processo de adoecimento, tem algo que está controlando o seu corpo, né? Então, por exemplo, uma doença específica que está ali, você vai tentar fazer as coisas da vida, mas aquele problema específico tira sua energia vital, você não consegue fazer as coisas direito, digamos assim, que é um problema gastrointestinal. Você está sempre enjoada, o seu estômago dói, mas você está levando a vida e vai trabalhar desse jeito, aí, não vou comer direito, não come direito, vai carregando, sabe? Vai carregando aquela situação e não para cuidar. Não para cuidar, mas tem algo aí para cuidar, tem algo para superar. É o pé doendo, é a cabeça doendo sempre. Isso não é normal. Então, é tirar da normalidade as coisas que incomodam, as coisas que doem, as coisas que machucam. Não é normal a gente estar em estado de sofrimento. Não é normal a gente estar em estado de adoecimento. A gente está aqui para ficar bem. Então, você tem que buscar esse bem, tem que buscar essa saúde. Tem algo que está mal, você vai ter que buscar a pessoa, fisicamente falando, você vai ter que buscar aquela pessoa que vai poder lhe auxiliar a superar esse problema, a superar essa situação. Eu sinto muito aqui a energia da questão da saúde, mas você faça essa leitura para tudo. Por exemplo, a saúde de um relacionamento, a saúde de um campo de trabalho,
entende? A sua saúde mental, a sua saúde emocional, tem algo aí persistindo que precisa ser superado para você continuar avançando na vida, para você, sabe, continuar seguindo a vida com alegria. Você, aqui eu acho que a mensagem como um todo é sobre sua saúde vital, sua força vital que você precisa retomar. E para você retomar sua força vital, você precisa acordar o dia dizendo, respirando, olhando para o céu, dizendo graças a Deus, mais um dia pela frente para fazer as coisas que eu quero fazer, para amar o tanto que eu quero amar, sabe? Ter prazer nas coisas mínimas. Às vezes a pessoa entra num estado de coisas que as coisas que são fundamentais passam a ser dolorosas. Respirar passa a ser doloroso, a pessoa tem problema de pulmão. Beber água passa a ser doloroso, a pessoa tem problema, sei lá, de garganta. E daí para pior. Então, se você tem situações que estejam acontecendo assim no seu corpo, funções básicas de alimentação, de excreção, de caminhar, de movimento, por exemplo, alimentação, excreção e movimentação, digamos. Alguma coisa disso está implicando sua dificuldade do dia a dia, no dia a dia. Está com dificuldade de se alimentar, está com dificuldade de excretar, está com dificuldade de se movimentar. São 3 coisas básicas que a gente precisa estar bem, em equilíbrio, para viver bem nesse mundo. Se alguma delas não está bem, esse tripé é desfeito, então a gente fica bambo, certo? A gente fica bambo. Se um desses 3 não está bem, a gente fica bambo no mundo. Então é hora de você dar força aí para aquilo que não está bem. Essa semana ela fala que o que você precisa olhar nesses dias para a sua vida fluir, para a sua vida se movimentar, é a sua força vital. E olhando para essa sua força vital e tratando dela, buscando ela, corrigir aquilo que está falho, corrigir aquilo que está doentio, está difícil, está problemático, você reconquista a energia que você precisa para fazer as coisas na vida. Energia para acordar, energia para viver o dia, energia para dormir, energia para amar, energia para ser amada, energia para tudo. É o que você está precisando, certo? E aí, nessa semana, é para isso que você tem que olhar. A raposinha tá te chamando para retomar essa energia aí, a energia do seu corpo, certo? Que sustenta a sua alma e o seu espírito. Mensagem, por favor, para as pessoas do grupo 2. Petro, Gebo, Vonjo, Nautis. É isso. Existe algo que você precisa, uma trava que você precisa tirar do seu caminho. Na verdade, é algo que você precisa, que está, assim, você precisa avançar, que você precisa se mover, se movimentar. E para isso você precisa abrir algo que está fechado. Aqui as runas dizem isso. Bunjô, ele fala muito disso, dessa força vital, né? Bunjô fala da gana, da vontade, da paixão, e isso é a força vital. Essa força vital é algo que você precisa se atingir ou reconectar em você. E para isso você precisa observar que fontes estão fechadas. Então pense assim na energia vital como uma fonte, e, né, como a água de uma fonte, a energia vital é a água de uma fonte. E ali temos 3 torneiras que ligam essa fonte. Se a gente fecha uma delas, a fonte já vai ficando mais fraca. Fecha 2, continua fraca, vai diminuindo. Aí fecha as 3, ela seca de uma vez. Não espere fechar a 3ª torneira. Você tem que ir lá olhar quais são as torneiras que alimentam a sua fonte e ver qual delas está fechada. Talvez você já saiba, mas se você não souber,
é hora de olhar direitinho e abrir. Eu acho que a primeira aí que você precisa olhar é relativa aos conflitos que você carrega, e que esses conflitos, eles estão paralisando ou adoecendo o seu corpo, certo? Olhar para esses conflitos. E esses conflitos, eu vou pedir aqui um apoio de Maria Padilha. Licença, Maria Padilha. Com a sua licença, por favor, me dá um apoio aqui para ser mais objetiva, mais específica para esse grupo 2, sobre que conflitos são esses que precisam ser revelados para a pessoa reencontrar a sua força vital, sua alegria de viver, sua saúde física. Que conflitos são esses? Você pode me indicar aqui do que está se falando? Ela aparece aqui para confirmar. Amigo fiel, aliado. Sinto aqui que talvez seja sobre alguma questão de conexão com a sua espiritualidade. Maria Padilha, por favor, que conflitos são esses? Moedas, riquezas, para mim, ela representa a questão física, certo? Corporal, sentimento de prosperidade também. Que conflitos, Maria Padilha? Roubo ou perda de energia. Olha, aqui é o seguinte. A sua guiança, ela está lhe avisando aqui que ela vem lhe avisando já há um tempo sobre algum escape ou perda de energia devido a energias externas. E essas energias externas, elas estão atuando sobre o seu corpo físico, certo? Então, energias externas, elas estão lhe sugando de alguma forma. Então, pode ser pessoas, pode ser um ambiente que lhe sugam. Assim, nem sempre é sobre pessoas que estão de olho grande, pode ser também. Nem sempre é sobre pessoas que estão de olho grande. Às vezes, é até um lugar que a gente está. O Feng Shui, se escreve, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Se escreve Feng Shui, mas eu já vi falar que é Feng Shui. Ele diz, por exemplo, que a casa da gente, ela é um grande sugador de energia ou um grande alimentador de nossa energia. Então, é algo que é físico ou algo que no plano físico está sugando sua energia. Então, esse daqui pode não ser uma pessoa, pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com quem você convive, que não necessariamente seja uma pessoa ruim, mas pode ser uma pessoa que tem uma energia muito para baixo e isso lhe suga, certo? Pode ser um ambiente, então, a sua casa tem elementos, por exemplo, de uma certa bagunça, acúmulo de coisas acima da cabeça que desestrutura nossa mente, coisas antigas guardadas que guardam a energia antiga e precisa ser renovada. E pode ser também trabalhos que você faça com pessoas e aqueles trabalhos eles não estejam fazendo bem para você, estejam sugando sua energia. E aqui, quando me aparece o guardião, ele me aparece com esse mesmo sentido da raposa, de lhe alertar, de fazer você olhar e tomar cuidado com isso que está sugando sua energia, né? A raposinha, ela traz essa mensagem aqui, e para mim, o cão aqui, de amigo fiel e aliado, ele é o aviso que essa raposa dá também, de atenção, dessa atenção que tem que ter. Pertro e Gable. Pertro, ele representa uma chave, algo em que está
a chave de tudo, né? A solução, a resolução das coisas. Então ele fala aqui, junto com as cartas todas que saíram, que você precisa resolver uma situação que está lhe tirando a energia e a força vital. Porque assim você se reintegra, que é o que Goebel e Wunsch diz, você se reintegra, se reconecta com seu corpo físico, seu corpo físico, seu corpo emocional e mental, eles se unem, eles se equilibram para fazer você ter força e energia de se movimentar na vida, de fazer as coisas, seguir adiante e se reconectar à sua própria alegria, que eu acho que é um chamado aqui também. Para mim, Goebel e a Cruz, eles estão trazendo essa mesma imagem de conexão, de reconexão entre o seu corpo físico. Porque, às vezes, quando a gente está num estado, quando a pessoa está num estado de adoecimento, ela é porque está desconectada corpo, mente e espírito. Aí adoece, certo? Ao Xing, por favor, uma mensagem para as pessoas aqui da energia da egrégora do 2, da opção número 2, olho de tigre. Mensagem para as pessoas do olho de tigre. Aí vamos ver aqui. Trigrama inferior, a gente tem quem? A montanha. Trigrama superior, a gente tem Sun, o vento. Vento sobre a montanha, já faz a imagem aí, né? Pense numa montanha e o vento soprando lá do alto. Montanha, a gente já pode ver que é um elemento fixo, né? O elemento fixo, ele representa quietude, quem? E Sun, o vento, ele representa movimento. Ele também representa madeira, Sun, que é a madeira que cresce. Então, Sun, ele traz uma visão de movimento daquilo que sopra, daquilo que dissemina, daquilo que movimenta, daquilo que cresce. E a montanha é a quietude, aquilo que é parado, aquilo que é estático. E aí o movimento está sobre o estático. Vamos ver o que isso significa como hexagrama aqui no livro do Xing. E aí, quem Sun sobre, né, o vento sobre a montanha é desenvolvimento, progresso gradual. E aí ele tem, né, ele se compõe de Sun acima e no exterior, né, acima e no exterior. E abaixo e no interior, quem? A montanha, a quietude. A imagem, o julgamento diz assim: desenvolvimento. A jovem é dada em casamento. Boa fortuna, a perseverança é favorável. E aí a explicação diz o seguinte, que os acontecimentos que levam a jovem a acompanhar um homem até o lar se desenvolvem lentamente. Várias formalidades devem ser cumpridas antes que se realize o casamento. Isso quer dizer o quê? Que em relação à vida interior, o desenvolvimento deve seguir o mesmo curso, caso se queira alcançar resultados duradouros. A tranquilidade interior deve exprimir-se exteriormente sob a forma de uma suavidade que sabe adaptar-se e que ao mesmo tempo é penetrante. O próprio caráter gradual do desenvolvimento torna necessária a perseverança, pois só ela poderá garantir-lhe a eficácia. E aí, como representação do ideograma, o tradutor ele diz o seguinte: uma árvore na montanha se desenvolve devagar, segundo as leis de sua natureza, e assim mantém-se firmemente enraizada. Isso sugere a ideia de um desenvolvimento que avança gradualmente, passo a passo. Os atributos dos trigramas também indicam o mesmo: a tranquilidade interior que protege contra atitudes precipitadas e a penetração exterior que possibilita o desenvolvimento e o progresso. Olha, nos meus estudos sobre o Xing, eu fui lendo e fui lembrando das reflexões que eu já fiz sobre esse trigrama Sun, madeira. Ele representa, nos estudos que eu fiz, junto inclusive da desenvolvedora do HTG, que é hexagramas
Então, que é a utilização dos hexagramas para a saúde física, eu entendi que o trigrama Sum, madeira, a ideia dele ser algo que cresce, né, expande, ela representa muito a nossa imunidade, fisicamente falando. Isso inclusive, foi algo que eu identifiquei na época da pandemia, quando eu estava estudando o I Ching, e aí eu identifiquei que Sun, ele representa a nossa força vital, porque é madeira que cresce, né? Então, ele representa a nossa força vital que ascende, que cresce. E ele, aqui, para mim, a imagem que traz aqui, desse desenvolvimento gradual que o hexagrama fala, ele traz a ideia das formalidades, do casamento, mas ele traz o quê? Daquilo que se desenvolve gradualmente. Para mim, aqui é a imagem de uma imunidade que se fortalece ou que precisa se fortalecer, certo? Então, interpretando o hexagrama junto de todos os outros, eu sinto que Sun, que é madeira, o vento, ele fala dessa nossa imunidade que precisa se fortalecer, ascender, assentado na nossa firmeza, nossa tranquilidade interior. A montanha dá uma imagem de força física, né? E aí, a madeira dá a imagem da nossa força física, dando base para a nossa imunidade, ela ascender, se levantar e subir. Eu faço uma leitura muito nesse sentido da imunidade e da saúde aqui para vocês, do grupo 2, porque eu estou sentindo todas essas cartas se conectando nesse sentido. É claro que você pode fazer uma interpretação simbólica disso, que é aumentar o vigor físico, a imunidade, a energia vital, sabe? E que é um processo de ascensão e de desenvolvimento gradual. Por quê? Porque precisa que você se dedique a isso. Então, aquilo que o hexagrama diz, as fases, as etapas. Como é que eu faço para ficar bem, saudável e reconectar minha saúde e energia? Eu preciso me alimentar, eu preciso me exercitar, eu preciso ter boas relações, eu preciso estar bem comigo mesmo. Não adianta, eu não vou ficar bem nem saudável se eu vivo num ambiente doentio, num ambiente viciado, vicioso, numa relação que me coloca para baixo, num trabalho que me deixa insatisfeita. Isso não vai me deixar saudável em nenhuma hipótese. Tudo isso faz parte de etapas que possibilitam que a nossa imunidade esteja bem, esteja saudável. Então, se a sua imunidade está caindo e você precisa aumentar, você precisa fazer esse desenvolvimento gradual, você tem que, fase a fase, trabalhar sobre isso, toda a sua vida. E aí você atua sobre a sua força vital, sobre sua energia vital, sobre sua alegria de viver. Entende? Eu acho que esse hexagrama, ele, para mim, ele é a chave, ele fecha com chave de ouro essa leitura para você. Eu desejo para você, então, que você se reconecte à sua força vital, à sua força interior. Tem muitos instrumentos para isso. Por onde eu começar? Sabe o que me veio esse tempo todinho aqui? Me veio a homeopatia. Porque a homeopatia, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, se tem uma coisa recorrente na sua vida, e aí eu não falo só, não, mas Rebeca, eu estou bem, não tem nada doendo em mim, mas está faltando energia em você em algum aspecto, não está trabalhando com alegria, não está se relacionando com alegria, então tem problema aí, tem doença sim, porque a nossa vida é para ser feita com plenitude, com alegria, sabe, com leveza. Se não está, se está difícil, se está pesado, se está doendo em algum aspecto, não está bem. E a homeopatia, ela trata todos os campos da nossa vida. Ela não trata somente o físico, nem somente o braço, nem somente o olho, nem somente o pé. Ela vai cuidar da gente como um todo. Nosso corpo espiritual, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo físico. Certo? Então, sugiro para você, procura um bom terapeuta homeopata, um médico homeopata e conversa. Se for problemas mentais, espirituais, físicos, energéticos, a homeopatia ela é uma boa opção, tá bom? Eu desejo para você saúde, fé, firmeza, foco, perseverança e uma boa semana. Até mais.
Agora, para você que escolheu a pedra aventurina, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lá. As leituras estão bem profundas hoje. Vocês vão ver que são leituras assim que estão mais extensas do que o normal. Festejando. Então, começaram com fogos. Começou com fogos, aventurina. Sua leitura. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, universo, qual é a egrégora desse grupo número 3? Que energia? Com que energia estou me conectando aqui para as pessoas que escolheram a opção número 3, aventurina? A energia da temperança. A temperança é renovação, a temperança é uma energia que mostra assim, um momento de mudança. Uma mudança que pode ser inclusive física mesmo. Seu corpo está mudando, sua mente está mudando, você está mudando de casa, está mudando de cidade, está mudando de perspectivas, está mudando de sonho. É uma fase de renovação, é uma fase também de reconexão a coisas que você talvez estivesse achando que já tinha sido superado na sua vida e você se reconecta a isso, você reencontra. Pode ser também momentos de muitos reencontros, pessoas que estão reencontrando com outras pessoas, com lugares, com sonhos que estavam guardados, certo? Então, é uma energia mesmo assim de uma renovação, mas também de um reencontro, porque essa renovação ela diz respeito sobre a gente acessar as coisas que são mais verdadeiras dentro de nós. Então, muitas vezes a gente muda para a gente voltar a ser quem nós éramos ou quem nós somos, na verdade, a nossa verdadeira essência. Vamos ver o que isso significa mais para as pessoas que escolheram a aventurina. O que é que significa isso de renovação, de mudanças, que essa egrégora está anotando. 7 de espadas caiu aqui, vamos ver se vai fazer sentido ou se foi realmente somente um momento. Universo, mensagem para a semana das pessoas que escolheram essa egrégora da aventurina. Qual a mensagem que temos de energia da semana, dessa semana de 26 de outubro a 1º de novembro? Qual a mensagem para essas pessoas? A gente tem aqui a mensagem da Rainha de Paus, o Rei de Copas, olha só, o 10 de Copas e o 4 de Espadas. Veja só, é uma energia muito boa que você tem aí sendo trabalhada dentro de você. Agora é interessante que aparece aqui o 4 de espadas, porque o 4 de espadas, ele traz uma energia assim de um momento um tanto quanto assim parado, congelado, que pode ser um processo de exaustão, mas ao mesmo tempo, a rainha de paus, ela fala de uma energia dentro de você, assim sendo aqui o que me chegou foi a imagem seguinte: você tem uma energia muito grande dentro de você. E essa energia está te levando para um sonho. Você tem a energia do sonho, você tem o que você quer, você tem o que lhe deseja, mas que talvez tenha algo lhe segurando, né? Tem algo lhe segurando, ou lhe paralisando, ou talvez assim, você se sinta um tanto quanto. Ui, desculpa aqui, bateu. Você se sinta ou esteja um tanto quanto exausto, talvez, no momento, algo meio que lhe força a parar, né, antes de fazer as coisas que você queira fazer. Ou seja, apesar de você estar com muita energia, de você estruturalmente ter muita energia, talvez a vida esteja ainda lhe colocando para ter que observar certas coisas ou num grau de espera, num grau de espera. Mas olhe, esse grau de espera agora não é para lhe paralisar,
esse grau de espera, eu sinto aqui que é por conta também de um processo seu de precisar ter um descanso e ter uma parada antes de você alcançar isso que você está buscando. Isso que você está querendo está perto, está aí na sua frente. Você chega já, mas é porque você vem de um caminho muito longo. É normal cansar também. Você vem de uma estrada, de muita caminhada, de muita coisa que você passou. Você aceitar que também é momento, às vezes, de descansar. Isso não é sobre baixar as armas, nem parar de caminhar. Entende? Então, às vezes, uma pessoa, quando ela é muito ativa, golinho d'água, quando a pessoa quer muito algo e tem dentro dela aquela vontade, aquele querer, às vezes a espera, a mínima que seja, parece uma coisa muito longa, parece uma coisa muito demorada, muito, sabe? E isso talvez faça você sentir que você está paralisado, mas não é. É porque o caminho foi longo, então às vezes é bom dar uma paradinha, descansar, para retomar o fôlego também. Mas o que você quer está aí, já é seu. O Rei de Copas, ele me traz muito essa mensagem assim, olha, é como se fosse alguém esperando aqui no final da estrada a sua taça, dizendo, não, você já garantiu a corrida, você já está chegando, está aqui, isso é seu. E o 10 ele me confirma isso. Isso é seu. A botija no final do arco-íris está aqui, entende? Mas isso de você não estar conseguindo ter fôlego nesse momento é normal por conta de sua caminhada. Não é um problema em si. É por conta de sua caminhada. Então, para, descansa, sabe? Tá cansado, tá sem ter perspectiva assim nesse momento, não é porque faltem perspectivas a você, aqui não aparece isso. É porque existe processo de exaustão. Às vezes a pessoa tem uma energia, tem uma vontade, tem uma possibilidade incrível à sua frente, mas naquele momento precisa dar uma parada e dar uma descansada, dar uma respirada para recriar fôlego, para poder continuar e chegar naquele lugar, mesmo que esteja bem pertinho, sabe? Isso não é sobre morrer na praia, é sobre retomar as energias para poder chegar inteira no processo, para poder chegar direitinho. Existe algo aqui para você no seu caminho. O seu caminho ele foi cumprido, o que quer que seja aqui dizendo. Então, existe uma energia amorosa, existe uma energia de promessas. Agora, não são promessas vazias, são promessas no sentido da colheita, daquilo que você vai ter por direito colher. Existe aqui no campo relacional uma energia de. Aqui aparece uma rainha de paus com o rei de copas, né? Existe aqui uma energia de vontade e de amor juntos. Então, se você está vindo aqui buscar leituras de amor, existe aqui uma energia, sim, de vontade e de amor juntos. E se nesse momento, agora, isso parece um tanto congelado ou paralisado, é porque é um momento de agora também sabe, de descansar mesmo, para poder olhar as coisas com calma, porque mesmo os relacionamentos bons, cheios de energia, tem momento que não tem mesmo. E tá tudo bem, como dizem as pessoas, né? Porque tá tudo bem. A gente não pode ter energia o tempo todo, nem tudo pode estar bom o tempo todo, né? Tem momentos que a gente tem que silenciar, tem momentos que a gente tem que parar, tem que fechar os olhos, descansar, que a gente precisa dormir. Pode ser, inclusive, uma mensagem literal. Você precisa dormir para ter fôlego, para o outro dia você fazer o que tem que ser feito. E no campo dos relacionamentos, às vezes a gente precisa fechar os olhos e só sentir também, sem pensar, sem colocar, sabe? Pensamento demais, crença demais, lógica demais. Às vezes a gente só precisa seguir o fluxo, fechar os olhos e acompanhar o coração. E talvez também diga isso sobre você na sua vida como um todo, nos relacionamentos, o de não colocar a mente
para resolver as coisas, que a mente ela não vai resolver as coisas, mas deixar o coração lhe bater e seguir o fluxo, o movimento do coração, né? Para ele dar continuidade a esse caminho. Isso vale para a sua vida, no trabalho, para a sua casa, para você com você mesma, você mesmo, de dizer assim, que agora não é hora da mente resolver as situações, mas da batida do coração e da respiração, sabe? E deixar a mente descansar, deixar o corpo físico descansar, deixar tudo descansar e só sentir, só se permitir fluir no sentimento, no coração, porque aquilo que você quer está à sua frente, não está longe não, não está longe, está bem perto, mas você precisa estar inteira ou inteiro para conseguir chegar lá. E para isso você vai precisar descansar, em algum sentido, em alguma dimensão. Você precisa dar um tempo para si mesmo, em alguma dimensão. Isso não é sobre desistir, viu? É sobre descansar. Mensagem para as pessoas da opção número 3, aventurina. E às vezes aquilo que demora é para justamente dar o descanso que você precisa, sabe? Tá demorando uma coisa para acontecer, é porque você precisa dar esse tempo para você. Confia. O universo está lhe dando essa oportunidade. Lenormand, a raposa. O jardim. Não, a casa, desculpa. A casa. As nuvens e a torre. Realmente, mostra assim que você está no momento de você olhar para dentro de você mesma, certo? Então você tem muita energia no mundo para fazer e acontecer, mas nesse momento você precisa ter um descanso, porque nesse descanso você vai poder depois ver as coisas melhor. Então, assim, as coisas às vezes quando ficam nebulosas, você não consegue ver o que está na frente, é tudo só uma questão de exaustão e cansaço. Interprete isso em todas as situações, certo? Então, se tem algo na sua vida, em qualquer campo, que você não está conseguindo ter uma visão nítida, se tem alguma coisa ali confundindo, não é porque a coisa em si está confusa, não é porque a coisa em si é um problema, é porque você está exausto em algum nível da sua vida. Pode ser uma exaustão física, realmente, real, física. Pode ser uma exaustão mental, você está pensando demais naquilo. Sabe quando a gente pensa demais numa coisa e a gente não consegue mais ver a coisa de tanto pensar nela, né? E pode ser porque você realmente vem de um tempo, de um ciclo de muito trabalho, muitas coisas sendo feitas. E chega um momento que cansa, tem que fechar o olho e dormir. Literalmente a gente passa o dia todo, né? A gente passa o dia trabalhando, fazendo, olhando. Mesmo que você não trabalhe fisicamente, você tá, se você ficar passar o dia só parado olhando para a vida, você está fazendo alguma coisa, você está com a mente ali atuando. Quando chega no final do dia, a gente não consegue enxergar mais nada, nossa vista chega, sai misturando assim, né? Isso. E o olho pesa, não dá mais para fazer nada. Respeitar isso, fechar os olhos e dormir é o melhor, é a única coisa que a gente tem que fazer. Então, assim, a mensagem aqui é muito disso, de você respeitar o seu corpo, de você respeitar a sua mente. Você tem sim muito o que fazer, mas você precisa deixar a sua casa organizada. Você tem que olhar para dentro de você. E esse olhar para dentro de você é você dar o seu tempo também de descanso. Dar o seu tempo, assim, de, tá bom, não vou pensar nisso agora, não. Eu vou descansar quanto a isso. Descansar meu corpo, descansar minha mente, parar de pensar tanto nisso, olhar mais para os meus sentimentos, deixar fluir os meus sentimentos, sabe? Para ter energia para essa chegada aqui, disso que já é teu. Isso que vem pelo seu caminho, pelo que o tanto que você trabalhou, certo? Esse tanto que você trabalhou está chegando. Você só precisa respeitar o seu corpo, os seus corpos, descansar para retomar esse fôlego. Mensagem aqui. E aí você, depois de retomar esse fôlego, você vai ver que
a situação, a dificuldade de enxergar um palmo diante do seu nariz vai se dissipar. Mensagem, por favor, para as pessoas que escolheram a opção número 2, Kenais ou Kanô. Souelo, Ti e Gera. Olha que coisa linda. Só confirma assim que o que é teu vai ser colhido. Aqui o Gera fala disso de colheita. Que o que é teu está lá na frente, está perto da frente. Que as coisas estão se abrindo para você. Kenai, seguido de Souelo, Ti e Gera, é uma mensagem assim inequívoca das runas de que você está perto da sua colheita. Que as coisas, o caminho está aberto para você. Que essa situação que você só precisa é desse descanso, né? Nesse descanso você olha para você mesma, você recupera suas energias, né? Respeitar o seu templo interior, aqui eu acho que na Lenormand, a casa com a torre, ela fala muito isso, o seu templo interior, o seu espaço sagrado, de organizar o seu espaço, descansar. Nesse descanso você se reconecta à sua energia interna, se reconecta aos seus sentimentos, se reconecta ao que você realmente quer. E com isso você segue depois com mais precisão, com mais firmeza, com mais energia para frente. Essa leitura das 3 está mais simples, está mais direta, está mais objetiva, porque ela fala uma coisa só. O que é seu está guardado, você caminhou bem, você se desenvolveu bem, você trabalhou bem, você vai colher, e o que você precisa somente nesse momento, se tem alguma coisa dificultando agora, que não é dificuldade que me aparece aqui, mas o que você precisa agora de ter atenção é de não gastar-se demais para chegar cedo demais aquilo que já é seu. Então, traz aqui, eu tenho aqui 2 imagens. Uma imagem é das frutas, a raposa e as uvas. As uvas estão verdes, embora que a história não diz sobre isso, mas me veio aqui agora. Não adianta colher uvas enquanto elas estão verdes. Você passou por todo o processo, aí na agonia, na pressa, vai lá e colhe antes da hora, e não vai dar certo, não dá. A colheita não vai ser boa, mas a colheita está segura, está ali garantida para você. É só saber respirar fundo e descansar e aceitar o momento certo de colheita, certo? Essa é uma delas. A outra imagem que também traz a ideia da raposa, que vem no Xing. Tem um determinado hexagrama do Xing que conta assim, que diz assim, traz a imagem de uma raposa atravessando uma lagoa congelada. E aí diz o seguinte, que a raposa, ela precisa continuar andando o tempo todo com aquele cuidado, porque se ela andar sobre o lago congelado correndo, ó, quebra. E a raposa sabe disso, é o que o hexagrama diz. E aí ele diz o seguinte, que a raposa ela precisa ter cuidado de, na hora que estiver perto de chegar na margem seguinte, na afoiteza, ela não acelere e corra. Porque aí, se ela acelerar e correr, o gelo vai partir e ela vai molhar a cauda. Então, todo o trabalho vai ter sido perdido. Entende a mensagem? A mensagem da raposa no Xing é essa. E aí o hexagrama diz, portanto, não corra antes do tempo. Tá chegando no finalzinho, a nossa tendência, tô perto, e aí corre. Aí o que é que acontece? O gelo parte, a cauda molha e o trabalho foi todo perdido de não se molhar. Entende? Então aqui fala, você está seguindo, você está chegando já na outra margem, mas nesse finalzinho, tenha calma, tenha paciência, descanse o que for necessário, repouse, espere o momento certo, não queira agir para colher o fruto antes da hora, porque se colher o fruto antes da hora, você vai tirar o fruto verde, né? Então, a não ação, às vezes, é a melhor coisa a fazer para que as coisas continuem no fluxo certo, para que a gente chegue no lugar que a gente está merecendo chegar, por todo o trabalho que a gente fez. Entende? Vamos ver aqui a mensagem do Xing.
O que o Xing traz aqui como mensagem para vocês da opção número 3, aventurina. Lá. Então, trigrama inferior, a gente tem com, terra. Trigrama superior, a gente tem Tui, o lago sobre a terra. É a imagem de tranquilidade, né? E alegria. Então, imagine a terra e o lago sobre a terra. O lago está sobre a terra, o lago está numa situação. O lago ali representa alegria e representa tranquilidade também. A tranquila alegria de quem sabe que está tudo seguro. Tui, ele também representa o céu, né? Assim, o reflexo do céu, quer dizer, ele não representa o céu. Quem representa o céu é o Xien, mas ele reflete o céu. O lago, quando ele está sobre a terra e ele está tranquilo, ele está calmo, ele reflete as bênçãos, a luz, a luminosidade do céu. Então, ele, ao mesmo tempo que ele repousa na segurança da terra, então, o que é repousar? O lago, ele repousa na segurança da terra, ele está seguro, ele tem alguém que sustenta ele. É você. Quando você tem a base da terra lhe segurando, dizendo, olha, isso está garantido para você. A terra garante seu sustento material, a terra garante seu descanso, a terra garante sua base emocional, a terra lhe garante tudo isso. E ao mesmo tempo que você está com a terra lhe sustentando, você está refletindo com a sua tranquilidade, com a sua paciência, você está refletindo o céu, que é aquele que vai lhe trazer chuvas e bênçãos e alimentar o seu corpo físico, alimentar o seu corpo emocional e a sua própria existência. Então, essa confiança serena do lago, ele lhe dá tanto essa estrutura da terra quanto as promessas do céu, que é de onde virão as colheitas. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz a leitura pelos trigramas, vamos ver qual é o hexagrama formado. Só um momento. A imagem aqui é reunião, 45, hexagrama. Este hexagrama está relacionado tanto por sua forma como por seu significado com o hexagrama 8, Pi, solidariedade. Lá a água está sobre a terra. Aqui o lago está sobre a terra. Uma vez que o lago é o lugar em que as águas se acumulam, a ideia de reunião neste hexagrama se expressa de modo mais acentuado. Essa mesma ideia básica surge também do fato de serem duas linhas fortes, na quarta e quinta posição, que aqui geram a reunião, enquanto que no hexagrama 8 há apenas uma linha forte na quinta posição em meio a linhas fracas. E aí o julgamento diz: reunião, sucesso, o rei se aproxima de seu templo. É favorável ver o grande homem. Isso traz sucesso. A perseverança é favorável. Oferecer grandes sacrifícios traz boa fortuna. É favorável empreender algo. E a imagem diz: o lago sobre a terra, a imagem da reunião. O homem superior renova suas armas para enfrentar o imprevisto. E aqui diz que ele fala sobre a reunião das pessoas em comunidades, que é no caso de uma família ou num estado. E essa reunião, onde haja a necessidade de se reunir, ela se dá pela... E é interessante porque aí eu vou mudar um pouco o texto e vou trazer a imagem, o sentido desse hexagrama. A gente tem o lago que reúne a terra e o céu em si. Vê que bonito isso. Aqui, veja, pensando o lago que está sobre a terra, então ele está em conexão com a terra, mas ele também reflete o céu. Então, o lago, ele é quem reúne, é o elemento aglutinador do céu e terra. A água acumulada, ela faz essa visão de conexão aqui, né? É bonito isso. Então, ela fala do momento, ela traz a ideia de que a água, quando ela está ela está calma, ela está tranquila, ela reúne céu e terra. Isso dentro de nós é uma força poderosa. A nossa tranquilidade, a nossa alegria serena, ela vai trazer para a gente essa reconexão dentro de nós das forças da terra, da força do céu, né? E a reunião nesse sentido é essa reunião interna que nos fortalece
para gerar tudo que existe nessa conexão terra e céu, né? Porque terra e céu conectado, ela cria tudo que tem no mundo, cria todas as possibilidades que tem no mundo. E aqui, aí diz assim, a época da reunião é preciso armar-se a tempo para defender-se do inesperado. Os infortúnios humanos muitas vezes resultam de acontecimentos inesperados contra os quais não foram tomadas precauções. Podem-se evitá-los mantendo-se prevenido. Para mim, isso aqui, ela traz aquela imagem da raposa que fala, preste atenção nos seus movimentos, né? Não queira apressar as coisas. Se contenha diante da necessidade de ter resultados. Você tomar cuidado e ter precaução é não deixar molhar a cauda, não correr quando estiver já no final do processo. Entende? Então, para mim, esse hexagrama, ele traz muitas mensagens contidas só pela leitura dos trigramas, e quando o hexagrama é formado, ele fala dessa conexão que a gente precisa ter na vida, de terra e céu, e o que isso simbolicamente e energeticamente significa dentro de nós. E quando as águas se acumulam num lago, ela fala dessa força que se acumula a partir dessa conexão de terra e céu. E a serenidade do lago é saber tanto assentar na firmeza da terra, que é o nosso corpo físico, quanto na iluminação do céu, que é a nossa força mental, é a nossa espiritualidade. Juntando tudo isso, a gente encontra a força necessária e entende o momento certo de cada ação nossa. E aí, como uma mensagem também presente nessa imagem do hexagrama, ter esse cuidado da raposa ao atravessar a lagoa congelada, de saber pisar ainda mansinho, ter cuidado com cada passo, saber o que fazer para não botar a perder aquilo que a gente vem trabalhando já há tanto tempo na nossa vida, certo? Sem pressa, saber parar, saber examinar, saber esperar, saber descansar o corpo também, respeitar as noites de sono, tudo isso vai ser importante para você alcançar aquilo que você está já em busca já há um tempo, certo? As paradas aí são paradas necessárias e de precaução para que as coisas aconteçam da forma certa. Confia. É isso. Eu desejo para vocês, para todos vocês, uma boa semana, um bom final de outubro. E a gente vem se falando nessa semana com as leituras diárias. Esteja conosco. Até mais.